A novela é uma espécie de alma de prótese, sabe? É uma espécie de segunda natureza sentimental do brasileiro. A novela sempre funciona como um espelho, então é natural que a identificação seja muito forte, porque os elementos que estão presentes ali são elementos já propositalmente colocados para que o público assimile, né? Então é natural que exista uma influência. Se isso é positivo ou negativo, eu acho que é uma discussão abrangente para qualquer produto de arte, né? A novela, apesar de ser ainda, por incrível que pareça, vista como uma coisa de massa, uma coisa paralela, ela é sim um produto de arte e dos mais tradicionais aqui no Brasil há anos, né? É um produto feminino, é um produto sul-americano ou latino-americano, né? Porque tem outros países na Centro-América que fazem novelas também. E essas questões é um produto popular também. Isso daí faz com que esse produto seja relativamente valorizado socialmente. Então as pessoas tendem a se justificar, né? A justificar o fato de assistirem novela e assistirem assiduamente. Hipóteses sobre o papel que a novela exerce na vida de cada um. Primeiro lugar, que nós não podemos ignorar, é o lazer. Segundo lugar, a influência de comportamento. Isso também é muito discutido. As novelas, elas são produzidas em poucos núcleos no país. Principalmente, nós podemos pensar nos eixos Rio e São Paulo, quer dizer, no Sudeste. Aquela novela do Sul vira minissérie, aquela história que se passa no Nordeste normalmente é uma minissérie. Então você tem sotaques, você tem aparência dos personagens, você tem comportamentos que são desses centros. É como se o Brasil todo, com a sua diversidade estética, de linguagem, de sotaques, de formas de vida, de estilos, fosse resumida a algumas regiões. Qual a influência da novela sobre as pessoas? Eu diria que é quase que o contrário. Qual é a influência desses grupos sociais, dos nossos padrões culturais, para o tipo de novela e de narrativa, e de personagem, de história que as novelas contam, né? Acho que essa questão da influência é uma via de duas mãos. Assim como você tem o que o telespectador leva para a novela, você tem o que a novela leva para o telespectador. Eu sempre tenho dúvida se isso influencia as pessoas ou isso é um espelho da sociedade. Eu acho que na vida real, as pessoas são muito mais antenadas e são muito mais loucas do que os personagens de novela. Você pode distinguir um impacto de curto prazo, que é o que a gente conversou antes, o que você me disse antes, que é com relação à vestimenta, à fala, né, o modismo. Esse lançamento de moda, de novidades, ela dura tanto quanto dura a novela. Essas coisas pegam imediatamente, mas elas são esquecidas também imediatamente. A novela acabou, o personagem vai embora e aquilo não fica, né? Você não vê hoje em dia ninguém balançando o braço, ou o cabelo muda, enfim, a moda muda. Então, a novela tem esse impacto que é imediato na vida das pessoas. Mas ela tem um outro impacto, e a teoria da comunicação explica isso muito bem, que é um impacto ao estilo conta-gotas, em que você não muda o comportamento das pessoas. E a novela, é bom que se diga que no caso brasileiro, a novela não é feita para isso. Em outros países a gente tem novelas que têm um enredo claramente social visando essa mudança de comportamento. No caso brasileiro, não. Não acredito que a novela tenha condições de mudar valores, de mudar estilos de vida, de classe social. Eu acho que é isto que a telenovela tem feito com relação a nós que assistimos, né? Passar, quer dizer, contar histórias de determinada maneira que vai provocando uma sensibilidade em relação a determinados temas. O brasileiro tem ideia dessa influência que a novela exerce sobre a vida dele? É difícil dizer,
Mas alguns estudos de recepção mostram que essa influência ela é grande, mas ela é contestada quando ela entra em choque com os valores de cada um. Alguns estudos mostram que as pessoas percebem, isso é na novela, só na novela, como as crianças dizem, isso só no desenho. Alguém cair de uma janela e se recuperar, só no desenho. Alguém fazer isso e se dar bem na vida, só na novela. Então existe um senso crítico sim, de forma geral. A gente não pode dizer que o comportamento vai ser reproduzido na íntegra.